adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Glória Paulista. a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite para todos vocês. Boa noite para os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nesta noite nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, amém? A palavra do Senhor diz assim, que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria ali no meio. Então Ele está aqui. Quem crê? Jesus está aqui no nosso meio, amém? Aleluia! Vamos adorar o Senhor agora com a nossa adoração, na nossa oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor Jesus, reunidos aqui, Deus, neste momento, para te adorar, Senhor, para te exaltar, para te engrandecer, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui no nosso meio, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos aqui, Pai, para te adorar. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe, Senhor, todo louvor, ó Deus, toda adoração, Pai. Abençoa, Deus, esta reunião. Abençoa, Senhor, os levitas, ó Deus. Usa, Senhor, ó Deus, a vida deles, ó Pai, com a tua unção. Deus, que o nosso louvor venha subir como perfume suave, ó Deus, até o trono do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, tudo que for acontecer, Deus, aqui nesta noite, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, o pregador desta noite. Usa ele, ó Deus, para trazer a tua palavra, Senhor Jesus, para nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te adoramos. Em nome de Jesus, nós te engrandecemos, ó Deus. Que tudo, ó Deus, que for feito, seja para a honra e glória do teu nome. E que nada, Senhor, que nenhum levante, Deus, nada que quiser atrapalhar, Senhor Jesus, este momento aqui, Pai, possa, Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que tudo que se levantar nesta noite, Senhor, venha, Senhor Jesus, ser repreendido. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te adoramos, te exaltamos e te engrandecemos, ó Deus. Vem, Senhor, sobre nossas vidas. Recebe, Senhor Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração. A honra e glória sejam dadas a Ti. Amém? Glória a Deus. As palmas louvem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus nessa noite? Porque você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então que nós possamos iniciar nosso momento de adoração, engrandecendo o nosso Deus e enchendo essa casa de gratidão, porque o Senhor é bom. Você crê nisso? Que você serve um Deus que é bom e a bondade do Senhor te segue por onde você for. E nós estamos aqui para celebrar e engrandecer o nosso Deus. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva
que o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque a tua bondade está sobre nós. Ele te deu vida e você está aqui para agradecer o Senhor. Então vamos lá do início novamente. Entrai. Entrai por suas portas com ações de graças e nos teus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendize-lhe o nome, pois o Senhor, Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva, eu sou. Ele é muito bom. Obrigada, Pai. E nessa noite nós iremos declarar a palavra de Deus que não volta vazia, porque a bondade do Senhor nos segue por onde for. O diabo não pode arrancar isso de você. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam todos os dias na nossa vida. Então, isso também é mais um motivo de muita gratidão no nosso coração. Então declara: a misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração. Ele é muito fiel. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Obrigada porque nós somos a prova viva do amor de Deus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Será que você pode erguer as suas mãos e dizer: Santo Espírito de Deus, venha sobre nós nessa noite. Venha encher as nossas vidas. Venha arrancar tudo que não provém de Ti. E que em nome do Senhor Jesus, a Tua glória se manifeste na minha vida. E que o óleo santo do Senhor e que a unção do Espírito Santo possa me encher até transbordar. Não existe um lugar melhor do que estar na presença de Deus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
é o desejo do nosso coração, como igreja, como filhos amados, queridos, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Nós queremos ter o gostinho do céu. Vamos provar o quão real. Ele é real, Ele é real. Prove do Senhor, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real, oh Espírito Santo de Deus, da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito és. Tu és bem-vindo dentro de nós. Nós somos casa do Espírito. Então seja um bom anfitrião da presença de Deus nesta noite. A presença do Espírito Santo repousa sobre você. Eu quero ser inundado. Eu quero ser inundado, Senhor. Eu quero ser cheio. Oh, eu quero ser hospitaleiro, Espírito Santo. Eu abro meu coração, Espírito Santo. Eu abro meu coração para que o Senhor habite, encontre um lugar dentro de mim. Que a tua presença repouse sobre mim. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, Ele é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar. Então eu louvarei. Então me renderei. Então adorarei. Totalmente a ti eu louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Então adorarei. Totalmente a ti. Feche os teus olhos. Esse é o nosso momento de entrega ao Senhor. Esse é o nosso momento de
mais especial do nosso culto, é o momento que nós entregamos algo para Deus. Nós entregamos o nosso tempo para tantas coisas essa semana, mas hoje nós decidimos estar aqui e fizemos a boa escolha de investir o nosso tempo, investir a sua condução, o seu transporte. Ou às vezes você veio aqui até mesmo a pé, mas você decidiu investir para estar na presença de Deus, reunido como igreja. E a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos no nome dele, ali ele ordena a bênção. Mas mais do que buscar o Deus da bênção, nós estamos buscando o Deus que nos ama. Então a maior prova de amor que você pôde provar nessa noite é você estar aqui. Então você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu disse sim, porque eu te amo. Eu amo estar na tua presença, independente de como que foi meu dia hoje. Hoje eu larguei tudo, eu pus tudo de lado e decidi estar aqui, porque eu te amo. Então eu vou louvar, eu vou me render, eu vou adorar, eu vou entregar, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então eu louvarei, então eu louvarei, então eu renderei a ti, Senhor, então adorarei totalmente a ti. Eu louvarei, então eu louvarei a ti, então me renderei, eu me renderei, então adorarei a ti, Senhor, totalmente a ti, totalmente a ti. Esse é o clamor do nosso coração. É para ti, Senhor. É para ti, Senhor. Aí do seu lugar, continue engrandecendo a Deus. Ele é engrandecido no meio do seu povo. Ele é reconhecido no meio do seu povo. Ele é adorado no meio do seu povo. Seja engrandecido, Deus. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltam.
louvamos, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Eu te entregarei, Senhor, te adorarei, reconhecendo meu Mestre, reconhecendo meu Salvador, te adorarei, Senhor. Aí no seu lugar, feche os teus olhos e comece a agradecer o Senhor. Engrandeça ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Deus que você veio buscar nesta noite. Permita que o Espírito Santo Ele te ajude nesse momento e você possa romper o céu e chegar no Santo dos Santos. Eu te adorarei, te adorarei. Um novo cântico eu te dou. A minha vida, as minhas mãos, o meu corpo, a minha voz, tudo que tenho, Senhor, eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti, Senhor, como uma oferta agradável ao Senhor. Eu te amarei, eu te amarei, reconhecendo. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vocês, declare. Recebe, Senhor. Nós sabemos sobre todos os homens Ele está. E é isso que nós queremos reconhecer nessa noite. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? O Senhor é bom o tempo todo. Ele é bom. Você crê assim? Vamos continuar orando ao Senhor, buscando a Deus. Nós cremos que a oração tem poder na boca de um justo. Quantos justos nós temos aqui? Nós cremos que o Senhor, Ele responde à oração daquele que clama, daquele que pede. E eu creio que quando o povo de Deus se reúne para orar, quando o povo de Deus se reúne para abrir a tua boca e profetizar, o reino espiritual estremece. Você crê? Eu creio no poder da oração. E nós iremos estar orando nesse momento.
A pessoa da oração vai vir? Senão nós ora aqui. Glória a Deus. Se tá entrando a pessoa? Não? Então vamos orar então. Feche os teus olhos, levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, nós queremos nesta noite orar em favor da nossa família. Em nome de Jesus, como boca profética, neste momento, nos levantamos com ousadia para determinar um novo tempo dentro das nossas famílias, dentro das casas, da nossa igreja e da nossa cidade. Nós cremos que a salvação, ela entra nos lares. Nós cremos que nós, como filhos de Deus, levamos a luz aonde não tem luz. E cremos que nós, como profetas dessa geração, iremos liberar vida através do sangue de Jesus. Profetizamos nesta noite famílias restauradas no matrimônio, no convívio de pais com filhos. O diabo perdeu. Diabo, você é um derrotado. Pega agora tudo que é de vocês e bata em retirada. Solta as famílias. Solta a mente do esposo. Solta a mente da esposa. Solta a mente dos filhos. Nós determinamos que há o poder de Jesus liberado sobre cada um destas vidas. Em nome de Jesus, determinamos que o Senhor está trazendo cura sobre as nossas famílias. Nós determinamos, profetizamos que vemos famílias que curam outras famílias. Nós vamos ser daqueles que vamos semear a cura, não a contenda, não a fofoca, não a briga, mas aqueles que semeiam a paz por onde for. Em nome de Jesus, nós profetizamos que todo espírito de rebelião que tenta atacar e entrar na nossa casa, nós te damos uma ordem: pega tudo que é de vocês e bata em retirada, em nome de Jesus. Nenhum espírito maligno do inferno tem poder de se instaurar dentro dos lares, dentro das famílias, porque nós cremos que as famílias curarão a nossa nação, a começar de cada um de nós. Senhor, nós cremos que o casamento não é falido. Nós cremos que há restauração dos casamentos na nossa igreja, nos relacionamentos, não somente conjugal, mas todos os relacionamentos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Agora levanta as suas mãos e agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a minha família é restaurada. Obrigada, Senhor, porque há salvação na minha casa. Obrigada porque os meus filhos são uma bênção. Obrigada, Senhor, porque a minha vida financeira, ela está sendo determinada pelo Senhor. A prosperidade está sendo determinada pelo Senhor. Obrigada, Pai, porque as minhas preocupações estão na cruz. Obrigada, Senhor, porque agora eu olho para Ti, Jesus. Eu olho para Ti, o autor e consumador da minha fé. Obrigada, eu chamo as coisas que não são como se já fossem, crendo que o Senhor é o Deus que está à frente dessa batalha, e é o Senhor que manda, é o Senhor que faz, é o Senhor que controla. Eu te dou o controle da minha vida e determino que a partir de hoje as minhas preocupações não são nada diante do Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda, Senhor, e pode se assentar em nome de Jesus, e vamos para os recados. Calma, calma, calma.
Daqui a pouco nós vamos iniciar o momento da palavra. Mas antes, vamos para os avisos da semana. Esse recado é para você que nos visita pela primeira vez. Seja muito bem-vindo à Igreja da Fé Cristã. Nós amamos a sua vida e é uma honra te receber aqui na nossa casa. Ao final do culto nós teremos uma equipe que irá te dar suporte para que durante a semana nós possamos entrar em contato com você, orar pela sua vida ou até mesmo já te encaminhar para as nossas células semanais. Você já nos acompanha nas nossas redes sociais? Atualmente nós estamos com o nosso Instagram, @Igreja da Fé Cristã, o Facebook, que é o nosso canal principal, onde nós temos todas as informações e atualizações semanalmente de tudo que acontece no nosso ministério, que é o facebook.com/Igreja da Fé Cristã. E também nós temos o nosso canal do YouTube. Lá você encontra os nossos cultos de forma online e também as pregações. Nós geralmente temos a cultura de pelo menos assistirmos 2 pregações semanais para que nós possamos continuar sendo edificados durante a nossa semana. Não perca tempo, já nos siga nas redes sociais. Temos também o nosso site, o www.igrejadafecristã.com.br, onde você encontra todas as nossas informações, a nossa história, no que nós cremos, quais são os nossos ministérios atuantes e, é claro, a nossa equipe pastoral. Não se esqueça que os nossos cultos, eles acontecem às sextas-feiras, às 8 da noite e aos domingos, às 7 da noite. Fique por dentro das nossas próximas programações. Dia 14 de dezembro, às 3h30 da tarde, vai acontecer aqui na nossa igreja a Tarde das Mulheres. Nós tivemos um ano maravilhoso, cheio de programações, de mentorias, de cultos específicos para as mulheres. E esse vai ser o nosso fechamento de 2024. E queremos deixar esse convite para você, mulher. Então não perca tempo, faça a sua inscrição, porque as inscrições são limitadas. Dia 21 de dezembro, sim, nós teremos o nosso musical de Natal, Leão de Judá. Gente, estamos com grande expectativa, porque queremos que a cada ano o Senhor acrescenta pessoas aqui no musical, para que nós possamos estar ministrando a palavra de Deus através da arte. Então não perca tempo, faça desse evento um evento de evangelismo, convide seus amigos, os seus familiares, os seus parentes. Os nossos ingressos também já estão à venda e você pode estar entrando em contato comigo ou você pode falar com a nossa equipe que vai estar ao final do culto com os ingressos à disposição de vocês. Estou aqui também para falar sobre o nosso projeto Casas de Paz. Nós estamos atualmente com várias casas recebendo de semeadores para pregar a palavra e nós cremos que esse projeto vai resgatar muitas vidas. E por isso, nós queremos deixar esse recado para você que tem interesse de receber uma casa de paz ou até mesmo ser um semeador, aquele que vai semear a palavra em alguma dessas casas. Se você tem interesse em saber mais sobre esse projeto que tem impactado vidas, você pode entrar em contato com a pastora Michele e com o pastor Daniel. Eles estarão te dando todo o suporte e tirando todas as dúvidas. E quem sabe, dentro da sua casa, você pode estar recebendo um semeador que durante 7 semanas vai estar ali semeando a palavra e a paz na sua casa. Bom, esse foi os nossos avisos de hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo culto e que o Senhor fale profundamente ao coração de vocês. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Tudo na paz? Amém? Espero que todos estejam bem, né? Momento especial de nós estarmos adorando, né? Exaltando ao Senhor, né? Está uma noite chuvosa, mas nós escolhemos estar aqui na casa do Senhor para adorar, exaltar ao único que é digno de toda adoração e todo louvor. Amém? Vou falar sobre finanças, né? É uma área muito importante. É um momento muito importante do culto também, falarmos de finanças, né? Pois sabemos que através das nossas sementes, né? Através da nossa oferta, né? Da nossa semente, Deus tem mantido essa igreja aberta, né? Eu creio em nome de Jesus que vidas têm sido tratadas, têm sido restauradas, né?
e resgatadas do mundo aí fora. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque um dia, né, alguém investiu para que eu pudesse estar aqui hoje, né, para que eu pudesse ter me convertido, para que eu pudesse ter aceitado Jesus, né. Então eu louvo a Deus por todos aqueles que um dia semearam, um dia ofertaram na casa do Senhor, e graças a Deus, eu e minha família servimos ao Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem, né, quem puder, em 2 Reis, capítulo 4. Amém? Se o irmão quiser projetar, por gentileza. Amém? Passo a ler. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Naquela época, né, quando se tinha uma dívida e não conseguia pagar, né, a lei permitia que os filhos, né, fossem retirados para serem ali, ter como escravos, né, para os credores, né. E Eliseu lhe disse: que eu te fazer? Declarar-me, E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declarar-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais um vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Irmãos, imaginem, né, essa mulher, né, a angústia dela, né, de saber que por não ter ali condições de pagar uma dívida, né, ela iria perder os seus filhos. Então deve ser uma coisa muito angustiante, né, ainda mais para uma mãe, né? E nesse momento ela busca, né? Ela tem a decisão de ir atrás de Eliseu, né? E expor o que está acontecendo, né? Então ela teve a decisão de procurar Eliseu, né? Mostrou a fé dela, a confiança em Deus, para que Deus, através da vida de Eliseu, né, desse uma direção a ela. Amém? E ela, né, foi obediente. Ela obedeceu ali o que Eliseu passou para ela, né? E ela foi, e num ato de fé, ela começou, né, a encher os vasos, e os vasos foram enchendo, foram, né, transbordando, até que chegou o momento e que não tinha mais aonde colocar os azeites, né? E então foi o momento que Eliseu disse, né, vai, vende lá as botijas de azeite, né? E como diz aqui no versículo 7, e enviou, aqui. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Então é algo muito, muito forte, né? Imagino eu o valor, né, que eram esses azeites, porque a palavra diz, né, que vai, vende, né, paga a sua dívida, que não era pequena, era uma dívida grande, né, e vive com o resto, né. Então muitas vezes nós jogamos sementes, nós semeamos em terras inférteis, né. Muitas vezes nós jogamos as nossas sementes no meio das pedras, né, em meio dos cascalhos, e muitas vezes nós não fazemos, né, conforme a palavra diz, que é semear no reino de Deus, né, é semear em terra fértil, é colocar, né, a nossa semente, a nossa oferta, a nossa melhor oferta diante do Senhor, né. Deus tem mostrado o quanto Ele é fiel quando nós somos fiéis com Ele, né.
quando nós depositamos com amor, com alegria, não adianta também simplesmente a gente fazer algo por fazer, né? Nós temos que fazer algo com amor, algo com gratidão, né? Ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos com amor e com gratidão ao Senhor, o Senhor, com certeza, Ele quer, né? Ele nos entrega sempre o melhor para nós, né? Então, eu quero incentivar a igreja, né? Incentivar os irmãos a ofertar, a dizimar, né? A entregar a tua semente, mais uma vez, né? Essa semente que tem mantido a nossa igreja aberta, essa semente que tem feito que nós honremos os nossos compromissos, né? Que as despesas são pagas, né? Através da nossa fidelidade, através do nosso amor. Amém? Então, os irmãos estão com os envelopes, tem os irmãos com as maquininhas, né? Se você separou algo para esta noite, né? Levante a sua mão, o irmão vai levar até você um envelope. Amém? Lembrando que domingo agora, né? É culto de Santa Ceia, né? Onde nós trazemos onde nós trazemos a nossa oferta especial, né? A oferta onde nós entregamos aqui todo o culto de Santa Ceia. Então, em nome de Jesus, que os irmãos estejam, né, nesse propósito de domingo, né, no culto da ceia, entregar aqui aquela oferta especial, aquela oferta que abençoa, né, a nossa igreja, abençoa o nosso ministério. E eu creio que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém? Vamos orar então pelas ofertas. Se você trouxe essa noite, né, e quiser entregar aqui. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará, minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Amém? Vamos orar então agradecendo. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos neste momento. Primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui te louvando, te exaltando, entregando a Ti, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Nesse momento em especial eu quero orar pelos dízimos, pelas ofertas, por aquelas ofertas que ainda serão entregues no culto de Santa Ceia. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão que tem sido fiel, que tem semeado, ó Pai, semeado na Tua obra, pois sabemos que é um princípio, Senhor, semear na Tua casa, é um princípio entregar o nosso melhor para Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, aqueles que não puderam nesta noite entregar, que o Senhor esteja preparando para o próximo culto, e a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, desde já, ó Pai. Desde já também pedimos, ó Pai, para que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Daniel, que em seguida vai trazer a palavra do Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, esteja ministrando em nossos corações, ó Pai, porque é a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? O primeiro ponto aqui, se nós não tivermos fé, não há como vencer. Porque a palavra precisa cair no nosso coração para ela ter efeito. Precisa aprender a abrir mão das coisas menores. Abra mão daquilo que Deus disse que Ele cuida. Com o que você precisa se preocupar então? Qual foi a ordenança de Deus para nós? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É só isso que Ele pede para a gente fazer, que a gente vá e pregue o evangelho a toda criatura. Se preocupe com o sofrimento do seu irmão, esse assunto pertence a Deus. Confie que Ele vai cuidar. Ocupe-se com coisas maiores como sua vida espiritual, o sofrimento do seu irmão, a sua família, o seu trabalho. Você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, Ele se importa com você. Ele se importa com seus problemas. Ele sabe dos seus problemas, mas Ele quer ouvir de você.
A gente precisa lembrar que a decisão mais fácil necessariamente não é a melhor. Você vai ser parte da solução do problema. Esperar, porque Jesus suprirá as suas necessidades. Porque quando o Senhor ele chega para arrumar a casa, meus amados, algo diferente tem que acontecer. Mas como nós vencemos o estresse? O primeiro ponto aqui que eu gostaria que vocês se atentassem é que para vencer o estresse nós precisamos ter uma vida focada. Temos necessidades e prioridades. E a prioridade é que tem que ser o nosso foco. O segundo ponto é superar a preocupação. Confia, não se apoie, reconhece e Ele vai endireitar as tuas veredas. Terceiro ponto, impor limites. Quando nós não aprendemos a impor limites, o que acontece? A gente só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. E quando vê o seu limite físico, emocional, espiritual, transbordou. Outro ponto que nós temos que praticar para vencer o estresse: conversar com Deus. Cientificamente isso é provado. A oração é uma terapia essencial durante os tempos de estresse. Vamos aprender a descansar de verdade. O próprio Deus descansou. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Só que costumamos dizer assim: enquanto eu descanso, carrego pedra. Precisamos acreditar na eternidade. Nós precisamos entender que nada do que fizermos aqui, toda a correria que fizermos aqui, vai trazer sobre a nossa vida o que é o maior benefício. Vamos confiar no Senhor, vamos confiar na soberania do nosso Deus. Ele cuida dos pequeninos dele. Ele não nos abandona de forma nenhuma, de jeito nenhum o Senhor nos abandona. Confie nele. Permaneça em Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, permaneça em Jesus Cristo. Espere pela justiça do Senhor, não na justiça do homem, mas espere na justiça de Deus. Creia nos milagres, isso é importantíssimo, creia nos milagres de Deus. Tenha uma perspectiva de uma vida linda e maravilhosa que nós vamos ter com o Senhor. Logo, logo, em breve, tudo isso vai passar. Tudo isso já está preparada a nossa morada. Mas diante de todos esses limites que foram ultrapassados, ainda há chance, sempre há chance. Há um caminho que pode ser traçado, não importa qual o limite que você ultrapassou, este é o caminho do arrependimento. E arrepender-se é nos colocar numa posição de incapacidade, de vulnerabilidade, de dependente. Mas a restauração, ela cura. A restauração, ela renova. A restauração, ela revigora. E assim como naquela parábola, quando a luz ela foi exposta e toda a casa foi limpa. Então se o Senhor vem e fala: eu vou dar tudo o que você quer, tudo o que você almejou, eu vou satisfazer a sua vontade, mas se eu não vou com você, o que você vai responder para ele? Moisés então responde: Senhor, se não for para o Senhor ir conosco, eu nem vou me levantar daqui, nem me faça levantar, me faça perecer, mas se o Senhor não for à minha frente, eu não levanto, eu não vou. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Vocês viram aí uma retrospectiva do que foi essas 6 semanas sobre o assunto, amém? Muito feliz de estar na presença do Senhor, junto com os irmãos. Aquilo que o Douglas falou, vocês enfrentaram frio, chuva, um dia, uma semana cansativa, e vocês estão aqui. E Deus honra isso. Pode ter certeza que a bênção dele é sobre a sua vida. E você está aqui hoje para receber mais do Senhor. Olha que bênção. Deus vai te dar mais hoje, nesta noite. Amém?
Vamos estar orando? Só curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a minha vida, para que eu possa ser usado por Ti, ó Pai, para trazer a mensagem ao coração de cada um que aqui está. Que as nossas mentes possam estar desarmadas, o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu querer para nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Bom, pessoal, nós estamos ouvindo essa mensagem há 6 semanas, né? Colocando minha vida em ordem. É fácil colocar a nossa vida em ordem? Vamos ser sinceros? Não, é muita luta, né? Mas você tem um Deus que é maior do que a tua luta. Então, você pode ter certeza disso, que você vai conseguir colocar a tua vida em ordem. Amém? Vamos lá. Manter tudo organizado, né? O que nós ouvimos aí da retrospectiva, já foi falado sobre, arrumamos juntos, né? A bagunça da ansiedade, do estresse, da precipitação, do sofrimento, da falta de limite. E hoje nós vamos falar sobre como manter tudo isso. Amém? Vocês ouviram tudo que foi falado aqui. Agora nós vamos ter que manter isso para que possamos juntos vencer cada uma dessas batalhas que temos no dia a dia, no nosso dia a dia. Deus nos preparou para que possamos ouvir essa mensagem, para nós ficarmos mais fortes, para nós ficarmos mais atentos às necessidades que está acontecendo nos dias a dia, no dia dos nossos dias. Estamos vivendo os últimos tempos, por isso que estamos tendo essas mensagens, para que possamos ser fortes, fortalecer a nossa vida e colocar diante de Ti o nosso coração. Amém? Vamos lá. Quando falamos em arrumar, né, a nossa vida, eu vou pedir para você olhar para quem está do lado do teu irmão aí, o teu irmão que está do teu lado, e fala assim para ele: arrumar tudo é muito importante. De novo, arrumar tudo é muito importante, mas manter organizado é ainda melhor. Nós temos um programinha chamado 5S, que eu acho que algumas pessoas conhecem aqui, né? Quando a gente fala em organizar, tem um lá no item 3 dele, que ele fala: melhor do que não limpar é não sujar. Então, quando a coisa está meio desorganizada, é porque a gente deixou também acontecer. O que a gente tem que fazer? Antes, quando a gente perceber que está bagunçando a nossa vida, opa, eu tenho que parar, analisar, olhar. Igual o programinha lá. Está sujo por quê? Porque eu deixei sujar. Se eu manter, quando vir uma visita, já vai pegar a minha casa em ordem. Quando a visita está para chegar na nossa casa, é aquela correria, né? Esconde alguma coisa ali, esconde outra coisa aqui, fala, não, vou receber visita. E quando a visita vai dormir na tua casa, né? É pior ainda, né? Aí temos que esconder mais coisas. Só que, para trazer para a nossa vida espiritual isso, como que está a organização da nossa vida espiritual? Como que está a organização? Como eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou colocando diante de Deus a minha vida? Isso é importante. A organização espiritual na nossa vida é onde vamos chegar ao caminho que Deus quer para nós. Você quer o novo de Deus? Eu acredito que sim. Todos querem. Mas nós temos que estar preparados, organizados para receber o novo de Deus. Se Deus quer dar o novo para você, mas você tem que fazer a tua parte para receber esse novo de Deus. Amém? Isso é importante. Vamos lá. Eu vou ler uma parte aqui que eu li numa ministração e achei muito importante. Vou estar passando para vocês. Quem quiser anotar, anote aí. É muito importante isso daí, tá bom? Bom, cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois eles se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidados com os seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter.
cuidado com o seu caráter, porque eles se tornam o seu destino. Interessante. Muitas das vezes nós não nos preocupamos com o que nós falamos, agimos, sentimos, mas a Bíblia nos fala para nós preocuparmos com aquilo que vamos falar. O que nós estamos profetizando? O que nós estamos falando por aí? Amém? Isso bagunça muito a nossa vida, quando nós não sabemos o que falamos, o que profetizamos, e o que agimos e o que fazemos. Isso interfere muito nas nossas vidas. Então, nós estamos aqui hoje para aprendermos como lidar com tudo isso. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre hábitos, né? Melhor do que uma mudança é um hábito. O que é um hábito? É aquilo que a gente vai adquirir e fazer durante toda a nossa vida. Mudança de vida vai transformar a nossa vida. Amém? Eu vou falar para vocês que eu peguei um hábito agora de não tomar refrigerante. Mas eu tive uma decisão para isso. Eu decidi, não vou tomar mais refrigerante. Deu uma emagrecida, né, gente? Ó, já deu uma ajudada bastante. Amém? Então, isso para mim criou um hábito. Hoje eu não estou sentindo falta. Mas no começo não é fácil. Porque você cresce tomando refrigerante. Final de semana, refrigerante. Domingo, né? Então, você vê o pessoal... Hoje não. Hoje eu posso ver o pessoal tomando. Eu criei um hábito de não tomar o refrigerante. Foi um hábito. Amém? Emagrecer é um hábito. Emagrecer é uma mudança, né? Para ser um hábito não emagrecer, seria o quê? Permanecer magro. É fácil? Não. Então, muitas vezes a gente consegue chegar no peso que a gente quer. E para manter? É fácil? Não. Qualquer coisa que você come, ainda mais quando a idade vai chegando, né? Eu estou chegando nos 50 já, gente. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com a alimentação. A Simone, essa semana, ela está falando, fazer um exercício, irmão, né? Né, Simone? Ela já foi falar, já faz uns exercícios lá. E é isso, gente. Nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida. Amém? E trazendo isso para a vida espiritual. Muitas das vezes nós deixamos o quê? De perdoar. Aí nós temos que fazer uma mudança na nossa vida. Aprender a perdoar. Se eu aprendo a perdoar, eu vou não sentir mágoa. Isso seria um hábito. Eu não posso mais sentir mágoa. Quando eu lembrar daquela situação, eu não posso mais sentir dor. A falta de perdão traz dor. A pessoa que não perdoa, é ela que está carregando aquele fardo. Então, o perdão é uma mudança, mas o hábito seria eu não ter mais mágoa no meu coração, não ter mais raiva daquela pessoa, não ter mais vontade de ver aquela pessoa mal. Quando você perdoa, você está livrando. Você está livrando a pessoa de um peso espiritual. É muito forte, né? Você está livrando aquela pessoa de um peso espiritual. Então, temos que entender. Todos nós que estamos aqui passamos por necessidades de perdoar alguém. Todos nós, muitas das vezes, já foi magoado por alguém. E muitas das vezes, as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, o hábito aí seria não sentir mágoa, limpar o coração, tirar a mágoa. E outra mudança que nós tivemos foi quando nós aceitamos Jesus. Amém? Eu acredito que todos que aceitaram Jesus aqui teve mudança na vida. Mas qual seria o hábito? É prosseguir e conhecê-lo mais. Estar mais próximo de Cristo. Porque muitas das vezes a gente aceitou Jesus e a gente acomodou. Nós acomodamos muitas das vezes. E deixamos o tempo passar. Nós não podemos ser acomodados, nós somos filhos. E Deus te colocou aqui com propósito. E quando Ele te colocou com propósito, você sabe qual é o seu maior propósito. Ganhar vidas. Amém? Nós estamos falando muito de evangelismo aí, né? Depois a gente fala um pouquinho mais. Eu vou pedir para estar abrindo a Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus, capítulo 26, versículo 41.
A Bíblia nos fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês entenderam bem a mensagem? Vigiai e orai. O que é vigiar? Eu não sei o que é vigiar. Não, vigiar é você estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta. Porque às vezes você ora e não vigia. Não percebe a situação que o inimigo está te preparando. A cilada que o diabo está querendo colocar você. O desânimo, a tristeza, a falta de perdão. O diabo, ele quer atrapalhar a tua vida. Ele quer bagunçar a tua casa. Bagunçar a tua vida. E quem pode deter isso é você, através da palavra de Deus. Você tem que se posicionar e resolver mudar de vida e ter um hábito na presença do Senhor. Amém? Eu vou convidar também para estar abrindo a Bíblia em João, no capítulo 15, versículo 16. Bom, a gente está falando, eis a diferença, né? Mudança é importante, mas permanecer na mudança irá torná-lo um hábito, né? Vamos estar lendo? João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros. E designo, né, para que vedes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Até isso, ó, tá? Parte A só. O vosso fruto tem que permanecer. Quando nós estamos na igreja, nós demos frutos, é para a árvore crescer e continuar dando frutos. E geralmente, quando a pessoa dá muito fruto, ela é muito atacada. Você já viu alguma árvore que tem fruto, que ninguém suba nela, que ninguém tira a fruta dela, que ninguém come a fruta dela? É muito difícil. Todo mundo quer pegar uma fruta de uma árvore que está lá linda, maravilhosa. Assim é você. Quando você está dando fruto, né, vai chegar pessoas até você para você poder evangelizar, para você ganhar para Jesus e continuar a dar frutos. E aqueles frutos que você ganhou vai continuar dando frutos. Amém? Vocês lembram que eu estava falando de evangelismo, né? A Casa de Paz é uma delas, né? Um grande evangelismo, uma grande oportunidade de evangelismo. Só que foi lançado para a igreja toda sobre a Casa de Paz, mas poucas pessoas aderiram. Poucas pessoas realmente foi lá, vou levar a sério, vou fazer. Poucas pessoas acabaram vindo. Mas eu creio que ainda vai despertar muita gente. Amém? Nós estamos orando para isso. É um projeto da igreja e que eu creio que vai salvar muitas vidas, vai trazer muitas pessoas para a casa do Senhor. Amém? Frutificar não é tão difícil quando permanecer o fruto. Amém? Arrumar a bagunça da sua vida foi o primeiro passo que nós demos em todas as lições que foram feitas. Tá? Então o desafio agora é manter, para que a gente possamos não andar com a vida mais bagunçada. E sim na presença do Senhor. Mas daí a gente pergunta, né? Como manter tudo organizado? Essa é uma pergunta que vocês não precisam responder agora, mas vai analisando. Como manter tudo organizado? Nós vamos aprender 4 princípios aqui hoje. E dentro desses princípios você vai conseguir vencer e vai conseguir manter sua vida organizada. Eu creio nisso. Através do Espírito Santo você vai manter a sua vida organizada. Primeiro princípio para manter a sua vida organizada: sua família. Primeiro, Deus. Segundo, sua família. Então, a sua família é muito importante no seu caminhar. E como nós estamos entre famílias? Quantas pessoas que entre famílias não se conversam mais? Não tem mais comunhão entre pai, mãe, filho, irmão. Não tem mais comunhão entre esposa e marido. Estamos deixando as coisas. A gente não está querendo organizar as coisas.
E na realidade nós temos que parar qualquer coisa diferente que acontece na família, nós temos que parar, se perdoar, se conversar, ser orientado. Amém? Vamos lá. Vou pedir para abrir em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que sentença, né? Isaías chegou em Ezequias, no rei Ezequias, e deu uma sentença para ele de morte, que ele iria morrer, ele não ia viver. Amém? Agora, vamos lá. Nós, eu e você, não sabemos o nosso dia de amanhã. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã ou depois de amanhã, porque o nosso dia é hoje. O nosso dia é agora. O profeta Ezequias, ele ainda virou do lado e fez a sua oração. Ele falou com Deus. E ele tinha testemunho para falar com Deus. Ele falou: Deus, eu sigo os seus mandamentos. Eu obedeço a tua voz, eu obedeço aquilo que o Senhor tem mandado eu fazer. Eu queria mais alguns anos de vida. Irmãos, e foi concedido. Ele teve mais 15 anos de vida. Amém? Que bênção, né? Já pensou nós diante de Deus, chegando para Deus e justificando: ah, Deus, eu sigo todos aquilo que tua palavra está mandando, eu sigo tudo a tua palavra, eu sou obediente. Nós temos essa condição de chegar a Deus e falar isso com Deus, como o rei Ezequias falou? Como que está a nossa vida? Tem que estar arrumado para chegar diante de Deus e falar, né? Oh, Deus, essa sentença que o Senhor passou aí, eu não queria não, né? Foi fácil para ele receber essa sentença? Não, mas ele recebeu essa sentença e ele conseguiu argumentar a Deus, ele pediu, ele suplicou a Deus, ele foi lá e se humilhou e Deus ouviu a sua oração. E deu mais 15 anos de vida para ele. E com certeza ele arrumou bem a casa dele, pode ter certeza disso. Amém? Vamos lá, ainda no princípio 1, né, que é cuidar bem da sua família. Vamos lá. O único dia que existe é hoje, né, para a nossa família. Então, a nossa família é o nosso maior patrimônio. O seu maior patrimônio hoje aqui na Terra é sua casa, sua família. Não é os bens que você conquistou, não. Os bens que você tem não é o seu maior patrimônio. O seu maior patrimônio é a sua casa, a sua família, seu filho, sua esposa, seus pais. Esse é o maior patrimônio que Deus deixou. Lembra lá no Jardim do Éden, onde começou a família? Deus começou a família lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. E Ele ama a família. Então, a nossa família tem que ser prioridade na sua casa. Muitas das vezes nós ganhamos o mundo todo, né? Somos gente boa para todo mundo. E para a nossa família, como que nós somos? Como nós estamos sendo com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa esposa, com os maridos. Como nós estamos levando a nossa família. Como nós estamos agindo em nossa casa. É muito importante. Nós entendermos que Deus quer família unida, família debaixo da presença do Senhor, família que ora junto, família que louva junto, família que está na presença do Senhor junto, família que ganha vidas junto. É isso que Deus quer, família unidas. Amém? Vamos lá. Então, passe mais tempo com seus filhos. Que tempo que é esse? Tempo com qualidade. Qual o tempo que você está passando com o teu filho? Muitas vezes, a hora que você olha, o filho está gigante. Eu olho pelas minhas duas, né? Era tão pequenininha, hoje estão tudo moça. Né? Ainda não sacrifiquei ninguém, não. Né? Amém? Passa muito rápido, gente. Estou olhando o João ali, a hora que ele chegou, eu falei: João, como você cresceu, João? Nasceu esses dias, Francisco. Olha o tamanho que está o menino.
passa muito rápido. E nós, muitas das vezes, não estamos deixando memória nos nossos filhos. Nós estamos vendo passar os dias, a gente não tem conversado com eles, não tem abraçado eles, não tem falado para eles que ama eles, que está junto com eles, para se precisar de algum aprendizado, você é o melhor amigo do seu filho, ou você é o melhor amigo da sua filha, ou a esposa, né, amiga. Amém? Então, quando você vê os seus filhos crescendo, procura trazer ele na casa do Senhor. Ah, não, meu filho, eu vou dar um celular na mão dele e deixar ele. Não, ensina o caminho para a criança, que ele vai crescer com qualidade na casa do Senhor. Ele não vai desviar. Seu filho na casa do Senhor é bênção que você está deixando. É herança do Senhor. Como você está cuidando da herança do Senhor? De qualquer jeito? Sem qualidade? Temos que ter qualidade de vida com os nossos filhos. Amém? Ainda continuando na família, né? Ame seu marido, sua esposa, profundamente, seja fiel a eles, a ele ou a ela. Seja fiel, porque Deus colocou vocês na suas mocidade para juntos crescerem, na sua mocidade para conhecer a palavra e crescer no evangelho, e crescer na graça e no conhecimento. Amém? Curta seus pais, porque quando você casar, você vai ser visita na casa deles. Olha que interessante, né? Muitas vezes as pessoas não curtem os pais, só quer saber de ficar na rua. Temos que curtir os nossos pais, porque um dia também eles vão embora, né? Faz parte do processo. Amém? Então, a sua casa é onde começa o seu culto na igreja, é a porta do céu. Então, nós temos que tratar bem, não pode ficar sem conversar. Temos que ter diálogos, temos que amar a nossa família. Amém? Esse é o primeiro princípio. Se você quer organizar a tua vida, a tua casa, você tem que entender, o princípio é eu amar a minha família. Amém? É muito importante. Segundo princípio, cuidar bem do seu chamado. É outro item que não é fácil, né? Porque muitas vezes o nosso afazeres do dia a dia tira o nosso foco do nosso chamado. Você foi chamado para ser um diácono. O que um diácono faz? Ele serve. Ele está ali para toda a obra. Ele está ali para abençoar a vida dos irmãos. Não, eu faço, eu vou, né? Muitas vezes, se você está no louvor, o louvor, a pessoa tem que ter um compromisso. Sem compromisso, não tem como a pessoa estar cantando. Ah, não, eu só vou no dia que eu vou cantar. E a palavra que ela tem que receber? Ela tem que estar... É um chamado dela para estar dentro da igreja. Então, tem que ter um compromisso sério. Compromisso como presbítero, como diácono, como obreiro, como membro da igreja. Vocês ouviram aí, logo no início da retrospectiva, falando do ID de Jesus. É para todos, sem exceção. Ah, eu sou um simples membro do... Não, você não é um simples membro. Você é uma pessoa que Deus escolheu para multiplicar Cristo na vida de outra pessoa. E o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando Cristo na vida de outra pessoa? Eu estou crescendo o Evangelho na vida de outra pessoa? Muitas das vezes a gente tem vergonha de falar do Evangelho de Cristo. Muitas vezes a gente é um agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que você é um filho de Deus, é uma pessoa que está frequentando a igreja. Muitas pessoas se escondem. Ah, não, eu só vou na igreja, mas eu não tenho religião, não. Mas não é religião, é Cristo. E Cristo salva. Cristo muda a vida das pessoas. Amém? Então, quando você fala do Evangelho para essa pessoa, você tem esse chamado, você está lá pregando. Muitas das vezes uma palavra simples, uma oração que você faça para alguém, vai transformar a vida daquela pessoa. Você tem que chamar a existência daquilo que não existe. Isso é fé. Muitas vezes a pessoa fala, ora por mim, eu estou enfermo, e agora? Vou chamar, acho que o pastor da igreja. Eu vou chamar fulano de tal, vou chamar... Não, é você. A oportunidade está na tua frente. Ore por ela, por cura.
Você pode crer que Deus vai, através da tua vida, curar a vida daquela pessoa. Isso é muito importante. O seu chamado é importante. Cada um tem um ministério onde Deus chamou para fazer o ID, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for salvo será batizado. Amém? Então, quando eu cuido do meu chamado, eu estou cuidando do que Deus colocou nas minhas mãos. Deus colocou para que eu pudesse fazer acontecer. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 7, versículo 5. Gênesis, capítulo 7, versículo 5. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Segundo o que o Senhor lhe ordenou, tudo fez Noé. Ele não fez pela metade. Ele não fez lá, eu vou fazer meia arca, o povo está zombando de mim. O povo está fazendo meme, se fosse hoje era meme, né? Ah, vai vir chuva, não está chovendo. Na época não chovia, não tinha chuva que nem hoje tem, né? Ainda mais o dilúvio, né? O povo falou, esse homem está louco. Foi isso que ele levou. Esse homem é louco. Se fosse hoje era um meme, né? O louco que vai esperando a chuva, né? E na realidade ele fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Metragem, o tipo de madeira, o tamanho, quantos animais ia na arca. E o povo teve a oportunidade de mudar de vida, de ouvir o que ele falou. Por que que Deus fez o dilúvio, teve o dilúvio? Porque o povo estava corrompido. Hoje não vai ter dilúvio mais não, tá, gente? Amém? Estamos aguardando só a vinda de Cristo. Amém? Mas Noé fez tudo como Deus lhe ordenou. E muitas das vezes nós, como cristão, como pessoa, membro de uma igreja, como pessoas que têm um compromisso com Deus, nós não fazemos nada daquilo que a palavra nos manda fazer. Isso vira uma bagunça na nossa vida. Porque o reino espiritual é tudo com ordem e decência. Você pode ter certeza, se nós, o primeiro princípio, cuidar da minha família, cuidar do meu chamado, já são 2 passos que eu dei para receber mais de Deus, mais da bênção de Deus. Lembra que eu falei logo no começo? Nós temos que estar preparados para receber o novo de Deus. O Douglas leu sobre a viúva. O óleo ia descer nos vasos se ela tivesse preparado. Vamos pensar? Se ela tivesse conseguido um vaso só, ia descer óleo em um vaso só. O que ela fez? Não, vamos em toda a vizinhança. Se ela tivesse vaso a mais, até hoje a gente estava comprando o óleo da viúva aí, né? Estava até hoje caindo óleo lá. Deus, ele não desperdiça. Pode ser certeza, ele parou porque ele não desperdiça, mas é abundante. A bênção de Deus sobre a nossa vida é abundante. É muito importante nós entendermos isso. O nosso Deus é um Deus sem limites. E muitas vezes nós limitamos Deus na nossa vida. Nós achamos, eu penso assim, né? Eu vou economizar aqui porque eu não sei o dia de amanhã. Gente, viva um dia de cada vez bem vivido. Não é desperdiçar que eu estou falando. É bem vivido. Um dia de cada vez bem vivido. E na presença do Senhor. O seu chamado não foi em vão. Se você está aqui, Deus quer te usar. Deus quer usar você. Na igreja, gente, só tem, a maior parte é crente. O que nós temos que fazer? É lá no mundo. É saquear o inferno. É entender que nós temos que povoar o céu. Eu costumo dizer que o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para os demônios, para o diabo e para a sua tropa. Não para nós. O céu já foi feito para nós. Agora o inferno não. O inferno é por diabo e seus demônios. Na realidade, o céu é a nossa origem, né? Nossa origem é o céu. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Amém?
Então, o primeiro princípio, cuidar bem da minha família. O segundo princípio é cuidar bem do meu chamado. Não é cuidar de qualquer jeito, é cuidar bem. Então, como Noé fez, nós temos que fazer segundo as Escrituras nos ensinam. Cuidar bem do nosso chamado. Terceiro princípio, cuidar bem do nosso coração. Como que está o nosso coração? Está sendo bem cuidado? Como que está? Quando fala do coração, gente, não está falando do músculo, tá? Que está batendo aqui. Tem pessoas que já simulam, né? Faz o coraçãozinho, né? Não é isso. Quando a Bíblia fala do nosso coração, ela está falando do centro da nossa personalidade, das nossas emoções, da nossa mente, do nosso intelecto. Está falando das nossas vontades, quando a Bíblia fala do nosso coração. E como nós estamos cuidando de cada coisa. O nosso coração tem que ser bem cuidado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais acontecer... Deixa eu ler essa tradução aqui, tá, gente? Ficou meio longe lá. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que afaste do Deus vivo. Olha que interessante. Cuidado, é um alerta, né? Quando você vê escrito cuidado em algum ponto, eu sou da área de segurança, né? Quando eu vejo cuidado, assim, opa, segurança do trabalho. Eu vejo um cuidado lá, a gente fala, opa, tem que ter atenção. Então, aqui a Bíblia está nos advertindo, para que tenhamos atenção. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo, que afaste do Deus vivo. É muito triste quando alguém se afasta do Senhor. Quando alguém ouve alguma coisa e deixa cair no coração. Vai lá no sentimento, na alma e se afasta de Deus. Gente, Deus quer trabalhar na vida de vocês, na nossa vida. Então, quer trabalhar onde? Na minha emoção. Quer trabalhar no meu intelecto. Quer trabalhar, né, nas minhas vontades. Então, o nosso coração tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Pedi para abrir também em Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23, por favor. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Algumas traduções falam a saída da vida. Porque dele é a saída da vida. Então, a Bíblia nos ordena, acima de tudo, guarde a sua mente, guarde a sua vontade, guarde o seu intelecto, guarde. Olha para nós entendermos como é importante ter o nosso coração nas coisas que Deus tem para nós. Amém? Pedi também para abrir em Provérbios 23, versículo 7. Pois ele só pensa... É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não errei o versículo aqui só. É Provérbios 23, 7. Pois ele só pensa nos gastos e diz, coma e beba, mas não fale com sinceridade. Então, o nosso coração tem que ser sincero na presença do Senhor. Com sinceridade. Tudo que você vai fazer. Ah, mas é uma mentirinha branca. Mentirinha branca é quando você fala, eu estou fazendo para prejudicar ninguém. Na verdade, qualquer mentira prejudica alguém. Porque através de uma mentirinha, você tem que fazer uma outra mentira, para cobrir aquela mentira, e para cobrir a outra mentira, você faz uma outra mentira. Né? E não dá certo. Amém? O nosso coração tem que ser bem guardado. Vamos lá. O nosso coração, ele é fonte de vida, precisa ser cuidado. O nosso coração, ele tem que estar... O que ele não pode ter no nosso coração? Que haja amargura nele, rancor, inveja, que haja murmúrio, que haja coisas ruins. Na nossa mente, nós temos que entender e trabalhar na nossa mente, para que possamos evitar aquilo que não é de Deus.
Se alguém vir para você e começar a falar mal de alguma coisa da igreja, ou falar mal de um irmão, falar mal de um parente, falar mal de alguém, corta. Você não é obrigado a ouvir. Você fala, se for para falar mal da pessoa, não fala para mim, não. Eu quero o bem dela, eu quero, independente do que a pessoa falou, não ouça. Mesmo que ela tenha falado mal de você. Não, mas a gente é tão curioso, né? Não, mas pode falar, fala o que ela falou. Mas não tem nada, não. Aí você vai alimentar daquilo que ela está falando para você. Isso não faz bem. Quando você se alimenta de coisas, alguma coisa quando é estragada, você alimenta, faz mal para você. Espiritualmente falando, quando você se alimenta de coisas que estão falando lá fora e que não faz bem, é na vida espiritual. Aí vai fraquejar a nossa fé, vai fraquejar o nosso coração. Gente, vamos firmar para que não fraquejamos. Amém? Primeiro, então, é a nossa família, cuidar bem da nossa família. Segundo princípio, cuidar bem do nosso chamado. Terceiro princípio, cuidar bem do nosso coração. E para cuidar do nosso coração, nós temos que manter a cura dentro dele, um testemunho de Deus na nossa vida, gratidão por tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Nós temos gratidão por tudo aquilo que Deus deu para nós. Eu não estou falando de riqueza, não. Eu estou falando de que nós possamos entender que ser grato a Deus, a Bíblia nos fala, em tudo, dai graças. Em tudo. E muitas das vezes nós não damos graça em tudo. Aconteceu alguma coisa. Por que aconteceu isso comigo? O que Deus está pensando? Gente, Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as nossas necessidades. E depende muito de nós. Como nós vamos reagir tudo aquilo que estamos passando. Um coração grato agrada ao Senhor. Um coração grato faz com que os olhos do Senhor olhem para você e transforme tua vida. Transforma a tua dor em riso, transforma o teu caráter, transforma tudo aquilo que você precisa receber dele, será de bom grado. Amém? E quarto item, quarto princípio, cuida bem do seu tempo. Mas, Daniel, a correria está demais. Hoje não dá tempo para nada. Gente, temos 24 horas no dia. Vamos separar nosso dia aí, 8 horas para trabalho, Algumas pessoas fazem uma hora extra, fica um pouquinho mais, 8 horas para dormir. Eu prefiro dormir 4 horas, 5 horas. Vamos lá. E 8 horas, o que a gente faz? O que nós fazemos com as outras 8 horas que sobrou? É WhatsApp, é Facebook, é redes sociais, ou eu estou curtindo uma preguiça. E Deus, gente? Qual é o tempo que nós estamos reservando para Ele? Qual é o tempo que nós estamos guardando para Ele? Porque muitas vezes a nossa vida está tão bagunçada, porque nós estamos atropelando tudo. Quando a Michele falou do estresse, ela comentou sobre isso. Porque nós atropelamos as coisas, o estresse vem. Entendeu? Então, temos que fazer tudo com ordem e decência, sem atropelar tudo. São dicas maravilhosas, são princípios para ser seguido, e muitas das vezes nós não estamos seguindo os princípios que está a palavra nos dando. Por favor, abra a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 11. Aí está falando o quê? Da oração do Pai Nosso. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Aí nós já estamos pensando daqui a um mês. O que eu vou fazer, amanhã? Eu estou aqui, mas minha mente está lá. Eu vou ter um aniversário para ir amanhã, vou ter uma festa para fazer. Eu tenho aquilo para fazer. Gente, esse é o momento de você escolher a melhor parte. Quer estar na presença do Senhor. Arrumar a sua vida, arrumar a mesa. Colocar diante de Deus a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Para recebermos o melhor de Deus nessa terra. E depende de mim e depende de você. Deus dá a oportunidade, e cada um faz o que quer. O livre-arbítrio Ele deu para você. Então escolha a melhor parte de se derramar diante de Deus, estar na presença dEle,
de ter aquele momento que você, opa, eu tenho que ter um momento com Deus. Eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu preciso. Nós não vivemos sem Deus, gente. Entendam isso. O Espírito Santo está toda hora lá. Isso não é legal, isso, e nós estamos querendo fazer. Deus tem o melhor para nós nessa terra. Mas Ele olha para aqueles que estão preparados. Aquele que arrumou a casa, aquele que arrumou a mesa. Opa, é esse. Esse é o momento que eu vou estar lá. Né? Lembra que eu falei lá do Jardim do Éden? Deus fez o casal ali, preparou o jardim. Não preparou o jardim? E Jesus, quando ele foi embora, ele falou o quê? Vou preparar para vocês lugares na mansão celestial. Você tem um melhor caminho para seguir do que esse? Não. Então nós estamos aqui preparando o nosso caminho para chegar um dia de encontro com o noivo. Isso é importante. Nós não estamos aqui simplesmente para esquentar a cadeira, mas sim para encontrarmos com o noivo. E o noivo está esperando uma noiva contente. Uma noiva que, eu tenho o desejo de estar com o noivo. Você já viu alguma noiva triste? É porque ela não queria casar se ela estiver triste. Né? A noiva, quando ela está no dia para fazer, se arrumar, ela está feliz. Vou casar, né? Vou estar lá com o meu noivo, com o meu marido, vou formar uma família, né? E nós, como filhos de Deus, a noiva de Cristo, temos que estar preparados, porque um dia ele vai chegar de surpresa, gente. Né? A noiva ainda está sabendo o dia do casamento, agora nós não estamos sabendo. Amém? Por isso que temos que estar preparados. Lembra da viúva? Ela preparou, foi lá, catou um monte de vaso e encheu de azeite. E nós também temos que estar preparados. Amém? Estou encerrando já, gente, tá bom? O grupo de louvor, se quiser subir, fique à vontade. Bom, o dia que existe é hoje, é agora. Então, quando nós falamos do dia, o dia é hoje. Não temos que pensar no amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. E o que já passou, foi embora. Nós temos que entender que viver bem o dia de hoje. Porque o que já passou, já era. Cada dia que você está vivendo é inédito. Então pensa bem, e aquele abraço que eu não dei? Já foi. Faça hoje. E aquele conselho que eu tinha que ter dado? Gente, eu fugi daquela pessoa, não dei um conselho, não falei de Jesus para ela. Foi ontem, fala hoje. Procura fazer a vontade de Deus hoje. O momento é agora, é já. Então, o dia que já foi passado, né? Vamos lá, pessoal, irmãos amados do Senhor. Deus tem projeto. Vamos repetir a cada princípio. Primeiro, família. Amém. Família o primeiro. O segundo, cuidar bem do seu chamado. Amém. Terceiro, cuidar bem do seu coração. Quarto, cuidar bem do seu. São princípios que você vai levar para o resto da tua vida. São princípios que você, como filho de Deus, vai ser abençoado. Mas para isso você tem que estar preparado. Tem que arrumar a casa, arrumar a mesa, arrumar suas vidas. Vamos ficar de pé? Enquanto nós vamos ouvir esse louvor, eu queria que vocês meditassem nisso. Confiar só
Irmãos, fazer um convite para vocês. Quem quer o novo de Deus para a tua vida, vem aqui à frente. Receber essa oração, porque Deus quer um novo para você. Todos que puderem vir, vem à frente. Recebe essa unção. Essa unção é para transformar a tua vida, mudar a tua casa, mudar teus pensamentos. Amém? Vem até a frente para receber essa oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, a tua igreja. Eu creio, Pai, que o Senhor tem um novo para eles. Eles estão com o coração aberto, eles estão preparados para receber, ó Pai. E eu creio, Pai, que o seu fundamento é sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai querido, sobre a vida dele, a casa deles, sobre a família deles, sobre o coração deles, sobre o chamado deles, sobre, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor quer para os teus filhos, o Senhor quer para os seus corações, ó Pai. Eu profetizo bênção, graça do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, Pai querido, que o Senhor tem algo precioso para entregar na mão dos teus filhos nessa noite. E o Senhor está entregando para que eles possam ir e saquear o inferno e povoar os céus. Que o Senhor está abençoando as suas casas, os seus filhos, os seus cônjuges, abençoando a sua família, abençoando o seu marido, a sua esposa, seus pais. O Senhor tem, ó Pai querido, reservado algo sobre a vida deles, ó Pai, que eles vão conquistar, que eles vão vencer, algo precioso, que eles vão transbordar da tua essência, vão transbordar do teu querer, vão ter o desejo de estar mais próximo de ti, seu Pai. E cremos, ó Pai, que o que o Senhor tem para eles vai ser algo maior, melhor e superior, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eles estão confiando em Ti e cremos que o Senhor irá abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu despeço o Teu povo em paz, que o Senhor os guia, o guarda e os abençoe em nome de Jesus. Amém.